Apocalipse, capítulo de números... desculpa. Já estou querendo subir já, Jesus. Já estou querendo ir para a revelação. Nos perdoe, amém? Mateus capítulo 6, verso 20. Diz assim: ajudai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Amém? Se assenta, feche seus olhos, com os olhos fechados. Feche seus olhos, eu vou orar ao Senhor para que o Senhor me revele a mensagem. Amém, igreja? Igreja, olhe para cá. Igreja de Jesus, é notório que essa mensagem, ela já tem apenas não só o começo, mas dá para entender numa mensagem tão serena e tão tranquila, onde nosso Mestre Jesus compara coisas terrenas. São atitudes, atividades de uma sociedade cruel, uma sociedade incalculada pelos seus pecados. Jesus está falando acerca que existe aqui nessa terra algo ilusório. A primeira ilusão é os seus edifícios grandes, que mesmo ele, interrogando a Pedro, disse: Pedro olhou e disse: Senhor, nós estamos aqui com edifícios grandes. Olha só aquela casa, que grande que ela é. Jesus, ele olha para Pedro no céu e diz assim: mas Pedro, não ficará pedra sobre pedra, que isso aqui não será derrubado. E outra menção, Jesus, ele começa a destacar nesse texto. Ele começa a dizer que não é para juntar mais tesouros aqui, que nós estamos de partida, que nós estamos indo para um lugar que não é aqui. Mas ele começa na sua etapa de sua vida espiritual e também missionária, dá alguns indícios de onde iria ser esse lugar precioso. Ele começa a dizer acerca que bem-aventurados que choram. Foi os primeiros dias que ele estava com os discípulos, começou a pregar acerca de um lugar bem-aventurado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E quem diz que nessa primeira menção, os discípulos poderiam olhar e dizer: mas não, onde vai ser consolado? Aqui? E ele continua dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. E Jesus continua dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E quando chega no herdarão a terra, quem sabe os discípulos começam a coçar a cabeça. Peraí, herdará que terra? Sendo que a terra que foi herdada em promessa a Abraão foi conquistada, Canaã. Que terra é essa? Que terra é essa que Jesus está falando? Que mundo é esse? Que quando nós chegamos, vemos Jesus tomando autoridade aos discípulos, eles expulsando o demônio, e diz assim: Jesus, expulsando o demônio em teu nome. Não se alegra com isso. Alegrai-vos, pois os nomes de vocês está escrito no livro dos céus. Jesus começa a falar de uma raridade, uma terra onde Israel pecava contra Deus, enquanto o segundo tabernáculo também estava quase para ser destruído. Jesus bravo, porque os vendedores do templo estavam vendendo até mesmo pomba. E o que nós vemos nessa mensagem, vender pomba? Pomba foi um sinete quando Jesus estava sendo batizado por João Batista. Veio uma pomba, um sinete de Deus, o Espírito Santo em forma dela. Então dá para se entender que os mercadores do templo estavam vendendo o Espírito Santo, que não é hoje nos dias atuais e normal, porque é uma coisa que está acontecendo. Eles estão vendendo os dons do Espírito, eles estão revelando por dinheiro, eles estão curando por dinheiro. Embora seja, Jesus começa a sentir essa vocação de mostrar a eles que era necessário atender e colocar uma placa de atalho, que uma placa onde viria o povo, mas desviaria, porque a retidão não existia mais no povo de Deus. Ali, Jesus está falando também que tem alguns ladrões aqui embaixo. Tinham homens que pecavam, saqueavam e saíam correndo como louco. E ele começa a escrever essa mensagem: não juntai tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça a ferrugem, mas juntar tesouros no céu. Lá, ladrão não pode roubar, tampouco a traça pode roer. E aí eu começo a entender e começo a sentir uma queimação no meu peito agora, porque eu começo a querer estar aonde é o lugar do consolo. Por quê? Porque o pastor Júlio chora. Eu só quero sentir esse lugar que não podemos imaginar, ao ponto que até mesmo que se for a briga vai ter o seu lugar. Ou seja, os pacificadores, até mesmo aqueles que sofrem perseguição pelo teu nome, receberá o galardão da vida eterna. Em algum lugar existe esse lugar. Deus não está falando mais de uma terra pequena como essa. Ele está olhando a visão tridimensional.
Jesus não está falando da terra metafísica. Jesus está falando de algo muito mais real do que isso, chamado lugar celeste, aonde Ele acolherá os seus pintinhos, como a galinha coita esses. Aí Deus colherá os seus justos. Jesus está falando de um lar celeste, um lugar onde nunca mais haveremos dor, um lugar onde não haverá mais tristeza nem angústia, um lugar onde os homens colherão grandes bênçãos do céu, porque o abençoador Deus estará do lado de vocês. Um lugar onde não andamos como um braço gigando, mas sim com duas asas voando naquele lugar e adorando o Rei para toda a eternidade. Jesus está falando de um lugar que o homem não pode contemplar, que mesmo o apóstolo Paulo olha em sua mensagem e diz: este lugar é tão tenebroso, tão lindo, tão glorioso, que aqui, nessa aqui tem trevas, aqui é tenebroso, mas lá é glorioso. Nunca desceu ao coração do homem, nunca o olho do homem viu as coisas que Deus preparou. Existe esse lugar, e aí Jesus começa a enfatizar o céu, o lugar celeste. João começa a indagar uma mensagem tão linda. Ele disse: desceu alguém aí. E eu vou escrever como ele desceu. Paulo refuta alguns apóstolos, e quando ele estava bravo, ele escreveu algo tão lindo. Quando ele discute com Pedro, lá na frente ele fala: olha, teve um também que estava lá em cima. João começa: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e desceu do céu, habitou entre os homens e se fez carne. E Paulo disse: estava sentado nas regiões celestiais, trocou com a sua humildade, desceu e se fez homem. É ali. Então, se Jesus começou a proclamar uma pátria, não era essa. E por quê? Porque até na sua condenação, Pilatos olha e disse: eis, tu é rei? Meu reino não é aqui. Porque se fosse aqui, mandaria meus anjos e acabar com tudo isso. Jesus começa a falar de um lugar, Luciano, um lugar onde a nossa alma vai repousar, um lugar onde não são mais pregados nas igrejas, porque tão poucas pessoas estão querendo voltar para lá. E esse lugar é tão lindo. Quando Jesus começa a dizer que a morada naquele lugar, ele começa a dizer em João 14:2: na casa de meu pai há várias moradas. Subir e preparar, eu virei buscar vocês. Para onde vocês estiverem, vocês estejam juntamente comigo. Com amor, Jesus começou a fundar esse ministério do céu, anunciar que todos os pecadores, se arrependendo aqui, sendo lavados pelo teu sangue, ganhariam uma credencial de ser morador do céu. Eu fico imaginando como Deus é bom, vendo um pecador miserável, ou uma mulher drogada há 30 anos na rua, que ninguém dá nada, e colocar ainda e dando chance para morar no céu. Que amor é esse? João escreve: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Estamos falando, meus irmãos, de algo que nos alimenta, não terreno, mas espiritual. Ou seja, vamos lembrar quando Jesus chega na mulher samaritana e diz: oi mulher, me dá de beber, me dá um pouquinho dessa água, mulher. Eu te dar essa água? Tu é um judeu, sua samaritana? Como você se ousa pedir do poço que cavou nossos pais com Jacó? Jesus disse: mulher, quem beber dessa água aí vai voltar a ter sede. Sabe por quê? Porque essa água aqui é da terra onde tem ladrão que rouba, é da terra onde as pessoas juntam tesouros. Mas quem beber da água que ele der, que não vem daqui, é de outro lugar, é de outra cidade, é de outro mundo, é de outra nação, ela flui dentro dele mananciais e jorram para a vida eterna. Eita glória! Tu crê nisso? Então aquela mulher disse: vejo que é um profeta, porque agora ele pede que busque teu marido e volte para cá. Nossa, não tenho marido. Parabéns, se tivesse 5. E o que tem agora não é teu.
E Jesus começa a olhar para os fariseus dizendo: se pão e água, um preso vive mais de 20 anos com pão e água, isso a ciência também descreve. Os seus pais, os vossos pais, comeram de um pão e morreram. Mas eu sou o pão vivo que veio do céu. Ele está falando de uma pátria que mesmo ainda não está nessa terra, ainda não desceu a Nova Jerusalém como a noiva e atalou a terra, pois ficaremos 1000 anos com ele aqui. Ele está falando que mesmo assim, lá do céu, assim como és do Egito, o povo de Israel passou, ainda sai pão do céu, cai codornize, tem água que joga de lá para cá, tem glória de lá para cá, tem vida de lá para cá. E que glória, aleluia! Deus é fiel, Luciano, Deus é fiel. Ainda mana no céu para a terra uma esperança a todos os pecadores de morrer aqui e acordar com Cristo. Essa é a nossa esperança. É por isso que eles escrevem: olha, toma cuidado aí, hein? Quem tem tua coroa, toma cuidado para que ninguém a tome, porque para morar naquele lugar não é somente credencial. Temos que ter essas vestes branquinhas, com a vida lavada com sangue, e ainda tem uma coroa. Mas espera aí, quando eu vejo a menção de revelação, João escrevendo, depois de arrebatado: toma a tua coroa para que ninguém a tome. Jesus escrevendo ali, naqueles, pega a caneta e vai, João. Eu fico imaginando uma coisa: peraí, eu não tenho coroa, ele nem me entregou ainda. Sabe o que ele está falando? Enquanto vocês estão aqui, a tua coroa já está no armazém lá no céu com o seu nome. E quando vocês tropeçam aqui, caem, beijam essa glória, a coroa some. E Jesus chora, porque o céu não está completo, meus irmãos. O céu não está completo. O céu falta você. O céu falta vocês. E é para lá que iremos. Nessa pátria longe de Jerusalém perfeita. Nessa glória, pisando em rubi, pisando em diamante, orando, adorando a Deus com júbilo de glória, com paz nas mãos, com glória no peito e com o poder de Deus. É difícil, não é? Não é difícil. Vocês é chefe de Israel, não entendem essas coisas? Mas é necessário nascer de novo. Através da água. Um batismo que não pode perdoar pecado. Mas segundo o que diz Pedro, quando Jesus sobe em sua ascensão, o Espírito Santo fala a primeira palavra: arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos pecados, e receberão o dom do Espírito. O Espírito Santo é o nosso orientador. E sabe de uma coisa? O pão e a água que cai do céu, que levanta você quando você está triste, chamado Cristo. Eu fico imaginando no culto de Santa Ceia, as pessoas deveriam ter muito mais temor ainda. Você imaginou o sangue de Jesus sendo engolido por você? Você tem noção que você está comendo o pezinho de Jesus, ou a mão, ou a cabeça? É o corpo dele. Você tem noção que é tomar o sangue do inocente? Você tem noção do que é tomar o sangue daquele que um dia amou o mundo, mas as trevas não amaram a luz e nem prevaleceram contra ela, mas não vieram para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Então ele não veio para julgar, mas sim para salvar. E ainda você pega a Santa Ceia, e eu sou do tempo, meus irmãos, que pegava a Santa Ceia tremendo, porque o sangue de Jesus tem muito poder. É muito poder naquele vinho. É algo tridimensional. Se nós formos analisar, Paulo disse: não toque não, porque o fundador do céu aí é o seguinte, ele diz para analisar o homem a si mesmo. Jesus fundou o céu. O céu não poderia entrar o ser humano. O ser humano foi feito para tomar o lugar de Lúcifer, para adoração a Deus. Pecou, é claro, todos pecaram. Depois de um que pecou, todos pecaram, mas teve um que ressurgiu e todos se salvaram. Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa mensagem, Jesus está falando comigo agora, dizendo: filho, por que se turba o vosso coração? Credes em Deus, crede somente em mim. Irmãos, está acabando. Existe o céu, e é para lá que nós iremos. É para lá que iremos morar para sempre. E Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor.
Eita glória! Eita glória! É pra lá! Eita glória! Nada está perdido, ainda tem uma surpresa no ponto final da vida. Quando aqueles olhinhos fecharem e a multidão trocar de corpo para carregar o corpo naquele caixão, está chegando a tua hora, meu irmão. Você vai partir também. Mas o que nos dá essa graça de encarar a morte é que Jesus deixou um poder tão forte em nós, meu Senhor, que para vencer a morte ele demorou 3 dias. Mas nós conseguimos vencer na hora. Satanás, porque quando o homem morre, a tua alma sai do corpo. As 3 unidades feitas em uma, o espírito de vida volta para Deus. A alma sai do corpo, você se assusta porque você vê 2 pessoas juntas. Eu e mais um. O meu corpo. Eu tento voltar para o meu corpo e não consigo. O espírito não voltou para o corpo, então eu não posso voltar para o corpo também. Porque a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, socorreu-se espírito de vida, e pelo espírito se tornou alma vivente. Então a alma e o espírito, eles são complexos. Ou seja, precisa o fôlego de Deus para que a alma sorria e cante. Preciso do Espírito do Senhor para que eu possa comer e andar dentro de um corpo físico. Então nessa hora é a hora triunfante, porque a batalha em Cristo começou na cruz. Ela começou lá e terminou lá. A Bíblia menciona que ele entrega o Espírito, e foi ali que começou a luta contra o inferno. O inferno tragou Jesus. E por que tragou Jesus? Porque ainda Jesus não tinha ressuscitado. Sem Jesus ressuscitar, não teríamos vida. Não foi a morte de Jesus que nos livrou, não, meus irmãos, da morte. Foi a ressurreição. Porque morrer, todo mundo morre. Quero ver ressuscitar. Então quando ele ressuscita, temos um hino bonitinho, cantante. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu grilhão? Pela ressurreição do nosso mestre. Jesus, ele ressuscitou? Não, ele foi ressuscitado. Paulo disse, o Deus que Jesus ressuscitou. Até mesmo nisso o Pai ajuda ele a ressuscitar. E aí o que acontece é que quando Jesus é tragado para o inferno pela morte, a morte que tragou ele teve que cuspir, porque deu uma azia no estômago. Porque a Bíblia diz que há uma boca. Se tem trago, a trago vai vir onde? Pela boca, né? Sim ou não? Sim ou não? A morte não traga como um cigarro. Então quem sabe começou a queimar o estômago do inferno, porque a luz estava ali. E ali Jesus pega e diz, Satanás, eu venci a morte, me dá. Tomou-se a chave da mansão dos mortos. E sabe o que ele fez? Tinha alguém esperando ele lá no lar celeste. Quem sabe perto de uma faixa, irmão. Sabe aquelas faixas de inauguração? Sabe quem estava lá? Dimas. Dimas não podia entrar na cidade ainda. A chave ainda não tinha entregado. Então quem sabe Dimas fica ali por hora uns 3 dias. Quem sabe lá no céu, não sei o tempo que dá lá, mas o tempo é diferente. E Dimas está esperando a inauguração da cidade santa. Pois mesmo Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sim, hoje mesmo ele estava no paraíso, ali, juntamente com os irmãos. Mas para ele apostar no paraíso, Jesus pegou a chave da morte do inferno, inaugurou o céu, a glória de Deus através da vida. E hoje está dizendo, existe um lar, existe um lugar lindo e tranquilo para a gente morar. Eita, glória a Deus. É muito forte. Dimas esperou 3 horas. Ali eu acho que sabe que foi alguns segundos, né? Porque lá o tempo é diferente daqui. Aqui foi 3 dias. Quem sabe no céu foi alguns segundos. Então a igreja, que medo, sabe? Igreja, ei você, olhe para cá, meus amores. Eu estou sentindo uma glória tão grande aqui. Parece que eu já não estou mais aqui. Não sei se é porque a igreja está totalmente de branco. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas parece que tem algo mais branco do que essas paredes. E Jesus, ele venceu a morte, Luciano. Jesus venceu a morte.
E trouxe agora essa liberdade, porque saberia o que ia acontecer com ele através de entregar ali no almoxarifado do Senhor a chave da vida eterna. E ainda, quando chega a casa, ela fala que é construída pela mão de Deus. 2 Coríntios 5:1, Paulo diz: sabemos que estamos um corpo, tabernáculo terreno, mas quando esse corpo se desfizer, saberão que é um tabernáculo não feito por mãos humanas, irmãos, mas eterna lá no céu. Esse lugar existe, e é para lá que Deus quer que você vá. Está acabando toda a amargura da terra. Se arrependa-se e vem morar com meu Pai, pois é lindo esse lugar. O paraíso está aberto a todos os pecadores se arrependidos, para que levam a noção dos seus pensamentos e entendam as intenções do coração de Deus para vós. Anunciai o tempo da salvação, pregai o arrependimento nas praças, porque aquilo que há de vir virá e não tardará, para buscar a tua noiva, para morarmos para sempre com o Senhor nos ares. Vamos ver o Senhor como Ele é, assim o veremos. Voltem, pecadores, arrependei-vos dos vossos pecados e venha para o lar do Senhor, o gozo da sua glória, a liberdade do poder, a bênção. Eita, é muito forte. Eita, eita, é lindo demais. Que linda igreja. Alguém me mata, por favor? Alguém me mata, por favor. Eu peço. Não dá mais. Não dá mais para ficar aqui. Vocês estão fazendo o que aqui? Estão querendo carro e casa ainda? Poxa, se tiver alguma coisa de comer ou beber, se torne contente com isso. Não foi, Luciano, que o apóstolo Paulo disse? Se torne contente com isso. E vocês querem o quê? Vocês ainda querem almejar mais carro? Ah, quer trocar de carro, está ansioso por isso? Você anseia por trocar de carro, não. Troca o coração, que é melhor. Porque se trocar o coração, porque se trocar a razão, vocês vão herdar a vida eterna, igreja. Aleluia, glória a Jesus. O carro fica, o dinheiro fica, o curso fica. Vou fazer uma pergunta para você. Quem sabe essa mulher poderia morrer essa noite nas ruas? Ou você hoje mesmo, o diabo, pedir a tua alma? Para onde irá a tua alma se você cair hoje à noite ainda? Valeu a pena? Valeu a pena? O que se vale nessa vida? É o que dá o meu coração dolorido nessa noite. O que se vale nessa vida, se não for a salvação da nossa alma? Não tem sentido viver aqui, pastor. Você trabalha e seus filhos um matam o outro por causa de um carro. Você deixa destruição para a família ainda. A hora que chega esse nariz bonitinho, que você catar uma tesoura, arranca aqueles pelos, vai ser 2 algodãozinhos aí. Uma flor, aquelas damas da noite, aquelas cheirosas, né? A mãozinha sempre assim. E o pessoal falando e você não pode comentar e nem levantar para falar, não, eu acho que é ali. O teu corpo físico, murcho, caído no chão. E quando você chega, os seus filhos que você tanto amou ficou. E agora, Ezequiel começa a escrever algo muito forte. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a maldade do pai, e o pai não leva a maldade do filho. Mas se o ímpio se converter dos seus caminhos e fizer justiça e juízo, certamente viverá e não morrerá. Pela justiça que praticou, viverá. E vocês estão esperando o quê? É hora de ir embora daqui, igreja. Ou vocês querem ficar na terra onde ladrão rouba e a traça ferrugem? Vamos mudar de ideia e vamos investir mais no céu do que na terra. Ei, pastor Júlio, eu tinha tudo, eu andava de Audi, hoje eu estou andando de Fusca. Que bom, andava de Audi, as piriguetes, pombagira, queria entrar dentro do carro. Hoje de Fusca, elas nem olham, sabe por quê? Porque dentro do Fusca, perdeu um homem que bateu, Deus só bateu a soberba, colocou humildade dentro da lata, e hoje está andando para cima e para baixo, cantando louvores a Deus, e dizendo, só o Senhor é Deus. É isso, é desta forma, igreja.
dessa forma que queremos, entendemos essa vida nossa, é essa forma. Tem para levar, o carrinho Fusca leva onde o áudio vai. Se Deus der, não é pecado não, mas não deixa com que esse mundo te cumpre. Não deixa que a unção de Deus, quando colocar você expulsar o primeiro demônio, a primeira legião, nossa, vou abrir um ministério e deixar o pastor sozinho. É o que está acontecendo. Até mesmo dentro da igreja, porque as igrejas estão abrindo. Porque o pastor vai, cuida do obreiro. O obreiro começa a ganhar dons de línguas, visões. Abre o ministério do lado do pastor e ainda fala que ele é falso profeta. É os demônios, meus irmãos. Quem faz isso é filho de Satanás. Sai da desonra, sai da desobediência. Isso é porque expulsa o demônio. Oh, olha lá, lembra aquele obreiro? Sim, aquele tecladista está tocando pro Marcos Feliciano agora. E está dizendo, ainda bem que Deus tirou daquele lixo lá. Deus me exaltou. Será que foi Deus ou sua soberba que te levou? Uma coisa, o exaltado por Deus é exaltado por Deus. O homem que se diz ser o que não é, até mesmo mentindo para si mesmo, sua religião é vã e nada ele é. Aí fica criticando o pastor, isso são os últimos dias. Por quê? Porque essas pessoas não querem o céu. Ela quer o dinheiro dos dizimistas. Porque se ela quisesse o céu, ela fala, pastor, vamos embora juntos, igual Pedro e João. Pedro no lagoa de João, Paulo no lagoa de Barnabé. E assim viveu a igreja, cresceram no poder e na graça. É isso que devemos se unir para buscar esse lugar celeste, que é lindo, é poderoso. Luciano, eu vou morrer aqui em cima hoje. Tá forte aqui. Tá forte. Vou morrer aqui, irmão. Valeu a pena 3 horas de viagem. Igreja, por favor, aumenta um pouquinho. Olhe para cá todos agora. Vou terminar a mensagem. Olhe para cá com toda a serenidade possível. Você se lembra quantas vezes você chorou na sua vida? Nós estamos numa decadência, não é somente do fator da fé, não. A decadência vem do fator do financeiro, do sentimental, que hoje está agressivo nas famílias. O irmão e a irmã vêm, ora, e você fala, um casal de Deus, mas eles só apresentam ser casal aqui. Mas quando chega em casa, o casal só briga, até a Bíblia voa na cabeça do outro. Nós estamos vivendo um sentimentalismo mentiroso, onde as nossas jovens, eu tenho visto jovens, que eu sinto pena, porque não vai ter mais aquele menino na praça que vai olhar para as nuvens e olhar assim à noite e dizer assim, a praça, a lua é como os olhos clareando na minha escuridão. Você é o estandarte de uma estrela da manhã. E aquela nuvem e aquela glória lá do amor entre os dois na praça, dizendo, olha, essa lua parece com seus olhos. A praça está lá, a lua está lá, a estrela está lá, mas acontece quando se senta lá? Olha quem me chamou no Facebook. Estamos perdendo aquele tempo das cartinhas, que nós escrevemos cartinha com um ursinho, um chocolate, e dava para o casal, ou dava para sua esposa, para o seu namorado, para o seu, sei lá o que era. Mas tínhamos essa essência de amor. Tínhamos a essência do sentimento aflorado, da paixão, um para o homem e para com a mulher. Isso acabou. Já foi destruído. Quem viveu isso, viveu. Quem não viveu, não vive mais. E se achar qualquer homenzinho romântico aí, pode me convidar, eu quero ser amigo dele. Eu quero guardar ele lá na clínica. Ou então, uma mulher romântica. Então, guarde. Porque isso é raro. Hoje os nossos jovens estão lançando perfume, lança perfume, funk. A menina que deve ser valorizada, chamando de cadela e rebolando até embaixo. Nós estamos vivendo esse tempo, aonde na igreja a menina namora um menininho e o pastor fala, vamos abençoar o namoro, sendo que é prostituição, porque o corpo não é dela. Quem mandou ela beijar o corpo? Ele não casou. Vivemos esse fato, essa tristeza que a terra está vivendo. Pregadores dizendo que viu, que Deus falou, visões, sonhos. O mundo está em confusão. E vocês não perceberam isso? Que está saindo profeta até no meio do mato, que leva o teu lenço, a tua roupa, ou então o teu nome, e diz R$100, R$1.000 de oferta para Deus. Coloquei seu nome no monte, usando o nome do Senhor Jesus, que foi tão santo. O ideia é santo, que não cobrou nada, meus irmãos. Jesus cobrou alguma coisa para te curar aqui? Não. É de graça. É por amor que Jesus desceu. E aí ainda quando subiu, doou o Espírito Santo. Então olhe para cá.
estamos acabando o nosso tempo. Eu olho para essa criança e falo, meu Deus, se hoje a gente está pagando com Pix, amanhã ela está pagando com chip. Estamos vivendo nos últimos dias. E vocês precisam acordar. Precisam voltar. Vocês precisam voltar, meus irmãos. Porque o diabo vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E essa vida... Posso começar a pregar? Posso? Posso começar a pregar? Jesus está dizendo: ladrão rouba e a traça ferrugem. Existe um ladrão aqui embaixo, hein? Quem é o ladrão aqui embaixo? Ele está falando que ladrão rouba e a traça ferrugem. Traça é um bicho peçonhento. Quando temos traça na roupa, ela acaba com a nossa roupa. Quando temos um cupim no guarda-roupa, quando abrimos a porta, o cupim fez uma comunidade já em cima do... E vai cair esse guarda-roupa na tua cabeça mais para frente. Vemos um ladrão roubando, uma traça roendo. É felicidade isso? É paz? Então por que vocês juntam tesouros aqui ainda? Aonde não há paz? Aonde tem roubo e destruição? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A traça destrói, o ladrão rouba. É onde tem roubo e destruição, igreja. Ei, João começou a olhar para o céu. Ele disse lá em Apocalipse 7:9: depois dessas coisas eu olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. E eles carregavam com vestes brancas, palmas nas mãos. E eu perguntei ao ancião: quem são esses? Esses, João, é os que vieram da grande tribulação. Então, meus irmãos, esse lugar existe. O céu existe. E é para lá que Deus quer que você vá. Vamos embora daqui. Jesus está voltando. E Ele preparou esse lugar lindo, poderoso, para a tua alma nesta noite. Está dizendo: vem, vem que tem lugar para você. Eu te amei primeiro. Eu te amei primeiro. Eita, meus irmãos, que glória. Eu te amei, eu te amei, eu te amei. Eita, que glória. Chora mesmo. Pode chorar, irmão, pode chorar. Eita, próximo. Ouvi uma voz de vários anjos debaixo do trono. Eita glória. E dos seres viventes, dos anciões, e o número deles era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. E Apocalipse capítulo 19, versículo 6 diz também: também ouvi uma voz como a de um grande trovão, uma grande multidão, com uma voz de muitas águas e de fortes trovões, que dizia: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Também está escrito sobre os remidos, quando diz Apocalipse 22:14: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Também está escrito em Atos Apóstolo que Jesus foi glorificado ali, entrou ali. Atos capítulo 7:55: ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão viu esse céu, Paulo viu esse céu, João viu esse céu. Então mais de 3 testemunham, o testemunho é verdadeiro. Então ele existe, o céu de glória existe.
Todo trabalho não será em vão, meus irmãos. Eu vou dizer outra coisa. Todo trabalho não será em vão. Se esforcem. Vocês prometem se esforçarem? Vocês precisam vencer esse mundo, meus irmãos. Vocês precisam vencer esse mundo. Nosso tempo está acabando. Tudo está indo embora. Jesus disse para mim: filho, você vai ficar 1 ano e meio fora das atividades. Eu sofri traição. Eu sofri a dor. Eu vi o que é viver uma vida sem amigos. Você tem 1 milhão de inscritos, mas você não tinha um. Abandono dentro de um quarto, chorando. 1 ano e meio. Não comia. Quase morri. E quando eu estava na Inglaterra, eu comecei a sentir um aperto no peito. E aí, da Inglaterra fui para a Suíça e eu sozinho naquele hotel, eu comecei a sentir dor no peito. E eu disse: o que será que é? Eu vou ligar para o Brasil, será que algum dos meus filhos estão doentes? Deus está me mostrando alguma coisa. Eu fui traído por uma pessoa que eu mais amava. Ainda amo, claro. A gente ama demais. E quando eu senti aquele baque, eu olhei e disse: qual é o motivo disso, Jesus? Jesus se calou para mim. Eu comecei a entender por que Elias foi para a caverna. Por depressão. Elias falava com Deus e ele mesmo disse: ó, estou vendo uma pequena nuvem do tamanho do meu ombro, vai chover. Ele disse: desça fogo do céu. E descia fogo do céu. Ele tinha poder para mandar assim: agora vem um raio, parta Jezabel no meio. Ele tinha esse poder. Mas ele correu. Porque algo bateu no seu coração. Jesus, ele, só um ênfase, Jesus não veio, ele veio em carne, mas Deus conhece todas as coisas, sim ou não? Sim ou não? Tem uma coisa que Deus não conhecia. Quer saber o quê? Que era viver dentro de uma carne, porque Deus é espírito. Então ele enviou o teu filho para entender por que você chora, mulher. Por que você às vezes tem sede. E Jesus começou a ver que a raça humana, ela sente sede. Jesus chorou quando Lázaro morreu, chorou por Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Começou a sentir a dor de um ser humano. É só ele que pode testificar, acusar ou defender o homem, porque ele viveu em carne. Então ele veio e Deus começou a olhar para o teu filho e falar: como quer viver aí dentro? Ele respondeu um dia, ele disse: Pai, faz de mim esse cálice. É terrível, mas todavia faça a vontade, não a minha. E foi assim também que eu senti naqueles dias. O abandono, o desprezo. As pessoas te caluniando de ver você, ajudar você. E certa feita, já não estava mais, o Espírito Santo saiu de mim. E por que o Espírito Santo tinha que ir embora de mim? É porque é muito fácil vencer as provas com ele. Ele queria conhecer mais a minha natureza humana. Ele queria conhecer mais o meu coração, ver se realmente eu era aquele homem menino mesmo. Porque falar glória a Deus com o Espírito Santo é fácil. Quero ver dar glória a Deus sem ele, ver na provação na frente. Assim foi quando Deus arrancou a sua presença da casa de Jó. Jó não tinha mais Deus. Jó não sentia mais a presença de Deus. E quando ele foi, nos últimos dias da sua vida, amaldiçoou a sua vida. Muitos falam: Jó teve paciência. Não, Jó não teve paciência. A Bíblia diz que ele amaldiçoou a tua vida o dia que ele nasceu. Isso não é paciência. E ele pega um caco de telha como se fosse um troféu. O diabo fala, sua mulher olha para ele e fala: amaldiçoa esse Deus e morra. A minha ex também está assim. Meus filhos foram embora. Mas eu olhei para dentro de mim e disse: quem me chamou um Eu perdi filhos. Faz 4 meses que eu não vejo meus filhos. Eu
sou zombado na internet por coisas que eu não fiz. Sofri, o Luciano aqui está comigo. A nossa vida, ela é um livro aberto. As pessoas que eu amo me xingam, me maltratam. E voltando lá naquele quarto, eu sem o Espírito Santo, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma arma e coloquei na minha cabeça, com um ministério lindo, Santidade e Arrependimento, que salvou milhões de pessoas nesse Brasil. Foi o ministério que mais salvou vidas no Brasil, depois de missionário Davi Miranda. Isso eu te dou certeza. Estava na Holanda, pessoas me conhecendo, dizendo, minha vida mudou em holandês. No aeroporto, conhecendo pessoas. A minha vida, meu irmão, traficantes, prostitutas, pessoas lésbicas, 28 anos casadas, separadas por causa de um ensino. Um poder imenso, um ministério forte na terra. Eu olhei e disse, eu não quero mais viver. Eu não conseguia ver Deus. Mas você sabe o que aconteceu? Como aconteceu em Ribeirão Preto. Que hora eu fui sair de casa. Jesus falou, você vai morrer hoje. Eu falei, eu aceito. Calma que eu volto para os quartos. Vamos para Ribeirão Preto. E tinha uma macumbeira chamada Dora ali. E ela disse, ela manifestou com o do olho e disse, os 3 bandidos, tem que matar ele picadinho. Quando eu saí de casa, meu filho começou a chorar. Eu disse para o motorista que ele vai. Eu falei, calma, alguma coisa estranha tem, meu filho está chorando. Meu filho me segurava, o Abner. Parece que ele está sentindo que o pai está despedindo. E eu falei, se for para morrer, Espírito Santo, eu vou. Quando chegou lá, o pastor Isaías me liga, pastor Júlio, eu acho que é melhor cancelar. Por quê? Tem 3 caras armados esperando você chegar. Eu dentro do aeroporto, falei, não, eu vou. Eu vou porque eu amo esse Deus. Despedi da Camila, disse, Camila, eu te amo. Cuida bem dos nossos filhos. Mas foi para isso que eu nasci. Para entregar a minha vida por Cristo. Mas aviso meus filhos que para eles ver os vídeos e andar no caminho do Senhor e não se apartar do livro da lei. E aí eu peguei o ônibus, o avião e parei no aeroporto. E quando eu parei no aeroporto, eu estava dentro da casa do irmão e as motos passavam, tiros pro alto. Lotou a igreja, eu cheguei até lá com a CRV preta. O Gabriel abriu a porta, eu entrei. E quando eu entrei, foi ao vivo isso, acho que quem já assistiu isso. E quando chegou lá, os caras sacou da arma. E eu disse, pastor Zé, vai para lá que o tiro vai pegar no senhor. 2 minutos antes de subir no altar, eu liguei para Camila, o celular dela explodiu na mão dela. Eu disse agora, e eu abri os braços e disse, abra todo mundo. Que vinham os assassinos. Ali eu estava sentindo uma glória tão grande, Luciano, que eu olhei para a parede e falei, a última vez que eu vi uma parede na minha vida terrena. Porque no céu não tem parede. A última vez que eu vou ver uma caixa de som. Porque no céu não tem parede de som. Porque a minha voz ecoa diante da lar celeste. E eu comecei a despedir. E a primeira coisa que eu falei, Deus, eu entrego a Ti o meu espírito. Quando eu abri os braços, 2 jovens caíram endemoniados, caiu armados. A rota veio e prendeu os 3. E eu disse, tá, o Senhor falou que eu ia morrer. Sabe o que Deus falou comigo? Eu comecei a chorar, aquele culto eu só chorei. Ele disse, eu também falei que ia matar Isaac. Eu provei a fé de Abraão. Eu provei. Agora eu te dou grande nação. Eu te dou agora tudo que você perdeu. Eita glória. Esse é o Deus que nós servimos. Eu tenho muita experiência com Deus. Voltei para o quarto escuro. Tinha minha cama e tinha um ar-condicionado. E aí eu tinha, na frente da minha cama, acho que quem viu na live, tinha um menininho beijando assim. Oh Deus, o Senhor Jesus está aqui, igreja. A glória de Deus está muito forte aqui no céu. Está muito gostoso aqui dentro, gente. E eu fiquei olhando os 2 beijando. Eu falei, eu escrevi uma carta. E quando eu fui se matar, vi umas caveiras, com um saco preto nas costas. E na frente dela vem 3 demônios, o Exu Tatacaveira, o 7 montanhas e o Exu da morte. Esses 2 estavam vindo do buscar minha alma, antes de eu dar o disparo. Quero dizer uma coisa para vocês. Antes de vocês morrer, a morte já está do lado de vocês. Só espera você sair do corpo. Daqui a pouco.
Eu chorando. Eu falei, eu vou então. Pelo menos eu salvei pessoas. Sabe por quê? Uma palavra estava matando a minha vida. Uma palavra estava matando a minha alma, Luciano. Mas de repente, veio um ser de branco, uma espada reluzente, embaixo do ar-condicionado, e aquelas caveiras começou a derreter, indo para um buraco escuro, passando para trás. Aquele demônio preto de 2 metros de altura, com a foice na mão, começou a se afastar. O gelo da morte foi embora. A glória desceu e o anjo disse: volta para lá, porque Deus ainda tem contigo. Ele te levanta e te perdoa. Volta! As pessoas que me acusaram, onde eles estão agora? É onde eu estou. Quem te justifica é Deus. Põe uma coisa na tua cabeça: você pecou, e daí? Temos o advogado à direita de Deus. Ele perdoa o teu pecado para você entrar na cidade santa. Ele te remir. Ele tem amor. Ele tem bondade. Ele tem misericórdia. Ele tem dignidade, igreja. E aonde estão? Aí Jesus falou para Maria Madalena: Maria Madalena, aonde estão os seus acusadores? Eu pergunto agora para mim: cadê os meus acusadores? Vamos falar do meu passado? Meu passado foi junto com aquelas caveiras para o inferno. Hoje eu sou o quê? Volta, volta. Eu começo a dar volta para cá. Eu começo a dar volta para cá. Vocês também. Pessoas que um dia subiram essa avenida, que tão pouco podem acreditar que podem descer. Você pode morrer hoje. E olhe para cá. Valeu a pena se eu morrer hoje e enganar pessoas no altar? O que vai valer para mim? Foi sucesso para homens. Like, visualizações e compartilhamento, mas é minha alma. Valeu a pena? Vale a pena eu olhar e dizer assim: Deus mandou dizer para você, para que esteja aplauso do homem, sendo que Deus não falou nada para mim. Vale a pena? Um dia esse terno vai cair. E eu digo a vocês, está próximo da minha morte. Eu sinto isso. Hoje eu sonhei com um número. Deus falava comigo. Ele me dava vários números. Eu falei para você hoje, não, Luciano, hoje. Eu falei para minha irmã, o número, o meu sonho não. Eu falei para você, Luciano. Fala mais alto aí. Você falou no ensino pela manhã, bem cedo. Deus me deu vários números. E aí ele falou, falta o 23. Nós estamos em 2023. E esse número era de 23 para lá que eu tinha. Eu não tinha o número 23 adiante, nem um pouco 23. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer com isso? Ele disse: há uma assembleia no céu para recolher a tua alma. Eu não sei o que Deus quer, se Ele vai poupar por mais um tempo, mas se eu estou pregando no lar celeste, é porque eu estou indo para lá. A minha alma anseia isso. O que valeu as pessoas que me acusarem, enquanto eles estão aqui ganhando dinheiro com meu nome sujo, me mentindo, falando mal de mim? Eu estou adorando a Deus para toda a eternidade. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção, Luciano, do que é isso aí? Eita glória! Eita glória! Nós vamos estar lá. Igreja, se esforce e tenha um bom ânimo. Dá vontade de ficar ouvindo isso aqui até amanhã, né? Não dá. Como prende a nossa alma, né? Quando Jesus fala conosco. Como é gostoso, não é? A gente fica 5 horas de pé e a gente não cansa, porque a nossa alma não cansa. E o que Jesus mandou dizer essa noite para todos vocês que vieram aqui. Vocês não vieram aqui apenas por simples coincidência que viram um logo na internet. Não, não é isso. É porque aquelas pessoas que queriam vir e não veio, é porque eram emotivas para estar aqui. Mas as que estavam aqui, Jesus que trouxe, Ele carregou para dizer para você: eu te amo.
Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida. E é para lá que iremos. É para lá que iremos. É nesse lugar lindo, lugar celestial, para morar para Jesus. Quem quer morar? Quem quer morar com o sistema de palmas na glória? Quem quer morar? Quem tiver com criança pode ficar sentado. Levante-se. Ai, Luciano. Tomara que nosso carro capote. Tomara. Podia furar o pneu na entrei, capotar e pastor Júlio Luciano e missionária morrem em um acidente voltando com. Eita, glória a Deus. Aí Paulo fala, para o homem natural é loucura isso aí. Mas para nós é poder de Deus. Essa é a garantia que minha mão está limpa, Luciano. O meu coração está limpo, irmã. E que vem a morte, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vem você aqui. O Senhor vem, rápido. Fica atrás desse altar, por favor. Por favor, sobe aqui em cima e fica aqui atrás. Olha para esse